Fala aí, pessoal, vamos para nossa primeira aulinha de ciências? Vamos ter aí coisas bem legais aí. Vamos falar sobre reações químicas. Então essa é a nossa primeira aulinha, viu, pessoal? Então vamos lá. Então, para a gente começar a falar sobre reações químicas, a gente tem que falar primeiro em fenômenos físicos, ou seja, como acontece a transformação de estado. Ok, então vamos lá ver. Primeiro vamos ter aí, ó, sólido, líquido e gasoso. Essas são as três formas que nós vamos encontrar aí. O mais comum de vocês verem é a água. Na temperatura normal a gente consegue observar ela tanto o estado sólido, estado líquido como o estado gasoso, certo? Então vamos ver lá, pessoal. Passagem do estado sólido para o estado líquido, vou chamar de quê? De fusão. Fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. Já eu tenho a passagem do estado líquido para o gasoso, eu tenho a vaporização. Certo? E ao contrário, pode ser também? Posso ter também. Vou dar um exemplo aí, ó. O exemplo de condensação, passagem do estado gasoso para o estado líquido. Já eu tenho a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Mas, professor, somente essa sequência? Não, calma, não é somente essa sequência. Vamos ver lá o que eu posso ter mais. Eu tenho a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Como é que eu chamo esse tipo de fenômeno? De sublimação. Que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso e do estado gasoso para o estado sólido. Eu vou chamar isso de inverso da sublimação. Certo? Então, só para a gente entender, isso é o que eu chamo de mudança de estado físico da matéria. Então, a matéria vai se encontrar nas três formas: sólido, líquido e gasoso. Essa é a forma que nós vamos encontrar a matéria. E aí, o que pode acontecer aí? Vai acontecer essa mudança. E essa mudança vai ter um nome para cada mudança, para cada parte. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Ou também podemos chamar de ebulição. Certo? E nós vamos ter também o contrário, né? Passagem do gasoso para o líquido, condensação, e passagem do líquido para o sólido, solidificação. Ok? Então, seguindo adiante, vamos entender o que é esse ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos lá? Então, ponto de fusão. O que é o ponto de fusão mesmo? Passagem do estado sólido para o estado líquido. No caso da água, por exemplo, a água ela vai fazer essa passagem, o ponto de fusão dela é em 0 graus Celsius. Beleza? Já o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Olha como é simples. Passagem do estado líquido para o estado gasoso. O exemplo da água. O exemplo da água, ela vai fazer esse processo aí quando ela atingir os 100 graus Celsius. Então, quando ela atinge os 100 graus Celsius, ela vai sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, vai virar ar. Certo? Então, seguindo aqui adiante. Aí eu vou dar aqui o exemplo. Ó. O exemplo aí, eu tenho uma tabela. O ponto de fusão da água, eu já tinha falado, que é o 0, né? Já o ponto de fusão do ouro vai ser 1064. Já o do oxigênio, menos 219. E do chumbo, 327 graus Celsius. Esse é o ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Já o ponto de ebulição, que a gente vai ver, ó, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, o estado de ar, de gás, não é isso? Então vamos ver aí. A água vai atingir em 100 graus Celsius. Já o ouro, ele vai ser a temperatura de 2.836 graus Celsius. Enquanto o oxigênio, menos 83 graus Celsius. E o chumbo? O chumbo ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso quando ele atingir a temperatura de 1749 graus Celsius. Beleza? Isso é o que nós chamamos de mudança de estado físico da matéria. O que nós temos mais? Nós vamos ter mais, temos mais sim. Então, tenham pressa. Então, vamos lá. Densidade. O que seria então essa densidade? Densidade seria o volume, ou seja, o que vai ser ocupado em um espaço. Então vamos ter aí, está relacionado à quantidade de partículas que ocupam o espaço. Certo? Lembrando que cada partícula vai ter um peso. Certo? Então seguindo aí adiante, vamos ter aí ó, o exemplo, o chumbo. Nós temos essa medida aí. Será que o chumbo, nesse caso, ele vai ser mais denso
mais denso que o cobre vai ser mais denso que a prata, e aí, o que vocês acham? Não dá para saber, né? Porque a imagem aí realmente não dá para saber. Mas vamos lá para a gente entender mais ou menos como é que funciona isso. A densidade, ela vai dada pela essa fórmula aí, ó. Densidade vai ser igual massa dividido pelo volume, ou D igual a massa dividido pelo volume. O que eu tenho que prestar atenção aí e tenho que observar com cautela? Primeiro, as grandezas. As grandezas, elas têm que ser de acordo aí, ó. Se for grama ou quilo. Beleza? Volume, litro ou centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Certo? Então, é o decímetro cúbico. Aí vai depender aí do caso. Mas o que nós vamos observar? Que as grandezas, elas são super importantes. Até para você poder interpretar direito o problema. Beleza? Então, seguindo aqui adiante. Vou dar aí um exemplo. Vamos dar um exemplo aí bem legal. Ó, eu tenho 500 ml de água. E aí eu vou misturar 550 gramas de um sal e 500 gramas de água. Ou seja, tem mais ou menos essa opção aí. Então, o que eu estou observando aí? Ah, professor, você repetiu aí 500 ml e 500 gramas. Pronto. É para a gente ter uma noção aí, ó, que 500 ml equivale a 500 gramas de água. Como ml é volume e a água e aí no caso vai estar em quilos, né? Foi pesado. Aí o que eu vou fazer? Vamos resolver aí. Como é que eu começo a resolver? Primeiro eu anoto os dados. Repetindo, o que eu faço primeiramente? Anoto os dados. Como é que eu faço isso? Aí vou ver lá o que o problema me diz. Será que o problema me dá? Aí eu tenho a fórmula densidade igual a massa dividido pelo volume. Não esqueça dessa formulazinha. E aí eu vou de agora para os dados. Nos dados, o que eu tenho aí? Ó? Eu tenho a massa. A massa, só que você vai dizer assim, professor, mas eu tenho duas massas. Eu tenho 50 gramas de sal e 50 gramas de água. Pronto. É o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas massas. Isso vai formar a massa total da mistura. Então o que nós vamos observar aí? Eu tenho a massa, que é 500 gramas e 50 gramas de sal. E tenho também o volume. Tem ou não? Tenho. Então, quando você for resolver os problemas, você sempre anota os dados para você entender a dimensão do que você está resolvendo. Certo? Detalhe importante. Nota os dados, que aí a partir dos dados você já tem mais ou menos um panorama e só vai preencher os espaços na fórmula e fazer o cálculo. Beleza? Então como é que funciona? Já vou somar aí, ó. Então a densidade, eu já tenho a massa, que vai ser o 500 gramas de água, mais as 50 gramas de sal, formando então o volume, aliás, uma quantidade em gramas de 550 gramas. E quanto de volume? 500 ml. Olha aí que bacana. E aí o que eu vou fazer? Aí eu faço essa pequena divisão. Quando eu faço essa divisão eu já sei logo quanto será a densidade. Então a densidade dessa mistura aí vai ser de 1,5 gramas por milímetros. Certo? Por ml. Ok? Então 1,1 gramas por ml. Ok? Essa seria então a resposta correta. Beleza? Então seguindo adiante. Vamos ter aí um exemplo. Certo? Um exemplo bem legal, uma atividadezinha. E aí vocês vão resolver essa atividadezinha. Aí tem assim, uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de sal e 30 gramas de água, 300 gramas de água. Considerando que o volume da solução é igual a 300 ml, a densidade da solução em gramas por ml. E aí você vai responder essa questãozinha aí, que tá bem facinho, tá bem boazinha de você resolver. Vamos seguir adiante? Aí nós temos aí uma outra atividade, certo? Aí o que nós vamos observar? Que eu tenho uma pipeta, aliás, proveta, e nessa proveta eu vou ter aí, ó, as três substâncias. Então ele só quer o quê? Que você identifique quais são elas, a partir da sua densidade, beleza? Aí nós temos a terceira atividade, tem assim, a tabela abaixo, teremos a densidade, aí tem as densidades aí, beleza? E ele quer saber o que aí? Ele quer saber qual delas flutuará em água, certo? E a quarta, ele quer saber o ponto de fusão do ferro em 1530
Não, ele está dizendo que o ponto de fusão do ferro é igual a 1530 graus Celsius. O ponto de ebulição, 2450. Baseando nisso, qual será o estado físico do ferro na seguinte temperatura? Aí você vai notar de um por um. A, B, C, D e F. E 25 graus Celsius, ele vai estar sólido, líquido, gasoso. Em 130 graus Celsius, sólido, líquido, gasoso. E assim sucessivamente. Ok, pessoal? Pessoal, aqui tem a questão tem assim: para combater a traças barata, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho e esse fenômeno é uma mudança de estado físico, chamado de ponto. É uma questãozinha sobre mudança de estado físico. Ele quer saber qual seria a mudança do estado sólido para o estado gasoso. É isso mesmo, vocês vão responder aí. Beleza, pessoal? Pessoal, e a nossa primeira aulinha fica por aqui, certo? Essa é a nossa primeira aula. Acredito que tenha ficado legal aí. Caso você não tenha entendido melhor, repita o vídeo, certo? E resolva as atividades, beleza? Assim nós teremos a certeza que você será bem sucedido. Beleza, galera? Então valeu e até a próxima aí. Tchau!